na pequena e média empresa, e principalmente na empresa que é mais ágil, correto? Eu já trouxe aqui o código da transportadora, que veio lá da minha tabela de cliente. O sistema já está me avisando que não foi determinado o banco do cliente, ou seja, nós vamos ter que no momento da cobrança informar, ok? E aqui ele já trouxe a tabela 001, que nesse momento eu também poderia mudar. Eu não quero a tabela de clientes especiais, eu quero a tabela de consumidor final, se a minha senha assim o permitir. Nesse nosso exemplo, eu vou deixar sem tabela de preço e vou digitar manualmente o item. Algumas informações adicionais, com relação a dados do cliente que o sistema traz, os locais de entrega e pagamento, conforme a gente cadastrou na tabela, quem são os representantes comissionados nesse cliente. Então, olha, quem vai ganhar é o Lauro Tucato, que é o cara que foi a campo abrir o cliente, ele vai ganhar sobre a venda, e o Arildo Constantino, que é o melhor vendedor da empresa, que ganha lá seus 50%, ok? Certo. Olha, mas nesse pedido, eu não vou dar 50% para o Arildo, porque nesse pedido a gente combinou de ser 2%. Então, eu tendo a senha, eu consigo, pedido a pedido, modificar aquele estado de coisa que eu coloquei como padrão. Então, a filosofia do sistema, Douglas, é essa. Eu coloco o que é padrão, mas eu tenho sempre autonomia, eu, como usuário master, de modificar esse estado de coisa. A gente visa com isso não bloquear em momento algum a liberdade do usuário, né, de conseguir mexer dentro daquilo que ele quer. Porque a gente encontra muito sistema por aí que é tão engessado que você quer mudar pedido a pedido, o sistema não te deixa mudar. Porque você tem que ir lá no cliente, mudar a tabela do cliente para depois vir incluir o pedido. Isso no seu dia a dia, durante a operação, você morre louco, né, na hora de operar o sistema. Uma observação qualquer, esse campo de observação ele parece ser simples, mas ele é bastante complexo, tá? Porque se você tiver qualquer exceção tributária vinculada ao cliente, a gente vincula a exceção tributária uma observação. Então você coloca a observação e o sistema já checa a regra tributária e se houver necessidade, ele mesmo já coloca a observação necessária. Outras informações e, finalmente, o item que o cliente está fazendo do pedido. Lógico também, Douglas, que eu estou aqui, nesse momento, te fazendo uma demonstração e fazendo comentários em cima daquilo que eu estou digitando. Por isso, assim, a gente demora mais. Mas a inclusão de um pedido usando essa ferramenta, ela é bastante simples, tá? Uma outra coisa bem legal que tem aqui, ó, é o seguinte, você pode vender, através de um único pedido, serviços e produtos. Quando chega na hora de faturar, o sistema automaticamente separa o que é serviço e faz a nota fiscal da prefeitura, e o que for produto, ele já faz a DANF para o Cefaz, tá ok? Se você eventualmente amanhã vier a prestar algum serviço e emitir nota fiscal eletrônica de serviço, a gente se integra ao site da prefeitura dispensando a digitação nele, tá? Uhum. Eu vou pegar um produto qualquer aqui, um produto chamado Golpac 5000, vou fazer a digitação dele, ele é vendido em peça, ele já traz a regra fiscal, traz uma data prevista de entrega, e aqui eu vou dizer que eu vendi 150 unidades desse item. O sistema vai me dando alguns alertas, fala, olha, no seu estoque você não tem isso. Mas ele não te impede de continuar, tá ok? Uhum. Aí, como eu não usei tabela de preço nenhuma, ele está me perguntando qual é o preço unitário. Eu posso fixar também uma margem mínima e ideal para uma pessoa de vendas trabalhar dentro desse range de valores ideais. Nesse caso aqui eu deixei em aberto, eu vou colocar que custa R$50 o item que nós estamos colocando. Bom, nesse momento, mais uma vez, como eu tenho a senha de usuário, ele está me permitindo entrar nesses campos aqui embaixo, ó, que são os dados da tributação. Então, o número do pedido do cliente, se houver, data de vencimento, os percentuais de redução, a origem tributária, tudo isso, situação tributária do PIS, ele já traz tudo isso para a gente automaticamente. Se for um usuário convencional, com a senha, ele não tem como alterar, né? Ele não tem como mexer nisso daqui. E aqui eu faço a inclusão do registro, poderia ir para o próximo item e incluindo
os itens que o cliente necessitar, né? Aqui eu tenho alguns checkbox também, se permite alterar a descrição do item, alterar os dados complementares, se você quer, permite alterar a substituição tributária. Então isso aqui você mesmo que opera, tá ok? Vou gravar esse item. Aí nós temos um workflow bem interessante. Ele vai atualizar os dados do cliente automaticamente, né? Eu já estou com um pedido incluído. Eu poderia, nesse momento, clicar nesse envelopinho e mandar o pedido, o aviso de faturamento para o cliente. Não é a DANF ainda, né? Então eu estou com um pedido captado. Eu posso emitir esse pedido, mandar por e-mail direto para o e-mail do cliente. Ele tem esse layout básico aqui, tá? Do tipo de pedido. Os dados da compra, né, que o cliente fez com a gente, para a formalização do pedido, ok? Esse pedido, obviamente, ele pode ser editado de qualquer maneira, colocado o seu logo, enfim, você pode passar um layout que você prefira para a gente. Aqui ainda no nível do pedido, eu consigo também enxergar quais foram as notas emitidas para esse pedido. Por quê? Um único pedido pode dar origem a diversas notas fiscais e a gente vai rastreando sempre tudo o que aconteceu no pedido. Pois bem, eu tenho um pedido do material Golpac 5000. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. No material Golpac 5000, se eu for lá no produto, vou analisar o meu material. Então vou buscar aqui o meu material, valores existentes, na descrição, vou colocar todo mundo que tem Golp. É esse aqui, ó. Golpac 5000. Vamos consultar ele. O que vai acontecer, Douglas? Eu tenho aqui, junto com todos os dados do produto, o dado de movimentação dele. Então o sistema vai atualizando para mim o seguinte, olha, você tem 104 unidades disso aqui vendida, você não tem nada de entrada, você tem um saldo previsto de menos 104 unidades. Ok? Seus fornecedores possíveis são esses, sua média de consumo é essa, e aqui tem a explicação do seu saldo. Então, quem fez a reserva desse estoque aqui, né? Uhum. Então, se você é uma fábrica e o item é de produção interna, nesse momento o sistema abre para você uma ordem de montagem ou uma ordem de fabricação. Se ele é um item de compra e venda, ele abre para você automaticamente um pedido de compra dos itens necessários a comprar. Mais à frente nós vamos entrar um pouquinho no módulo de compras para ver como é que isso funciona e no módulo de ordem de serviço de produção para você ver como funciona isso. Tudo bem até aí, Douglas? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos em frente. Deixa eu te perguntar agora. Pois não. Fala. Não, com relação à digitação. Pois não? Com relação à entrada, a nota fiscal de entrada. Legal, vou te mostrar agora no controle de estoque, tá? Aqui no módulo de saídas ainda, o que eu queria te mostrar, na parte de movimentações, pedidos, nós temos aqui um negócio chamado importa pedido do site, tá vendo? Isso daqui, se o pessoal do seu site conseguir gerar o arquivo para a gente, num formato que a gente passar para eles, então a gente consegue automaticamente fazer a leitura da importação do arquivo, tá vendo? Uhum. E toda a digitação ser eliminada automaticamente. Então ele traz do seu site todo o sistema, todas as informações necessárias que vieram aqui, substituindo a digitação de todas essas informações que eu te mostrei aqui, ó. A importação do site ela tem uma característica um pouco diferenciada. Por quê? Quando ela vem, ela já é pedido, né? Sim. Você não tem cotação no site, você tem venda no site. Não, é pedido de venda. Não importa a cotação, né? Então a gente só traz o que for pedido efetivamente feito. Aí a gente atualiza o teu estoque e atualiza o seu financeiro automaticamente com essas informações, tá ok? Certo. Então é isso que eu queria te mostrar. No módulo de estoque, é onde nós vamos fazer o recebimento de materiais. Então, eu tenho a parte de recebimento aqui e a parte de manutenção.
Isso pode ser feito um recebimento manual. O que é um recebimento manual? Você recebeu o material, você lança. Ou ele pode estar atrelado a um pedido de compra. Se ele tiver atrelado ao pedido de compra, obviamente você tem que ter o nosso módulo de compras para estar atrelado e fazer somente a baixa do pedido de compra. Se você não tiver o nosso módulo de compras, ou não quiser implementar ele no primeiro momento, você pode ter só um módulo de recebimento, só um módulo de materiais, só um módulo de controle de estoque que a gente chama. Como é que funciona esse recebimento? Ele vai gerar para a gente automaticamente um número de registro interno, né? Você vai dizer que tipo de recebimento que é, e aqui tem uma coisa bem legal. Se o seu fornecedor mandar para você o XML da NFE, a gente faz a importação desse XML e o sistema já faz toda a digitação para você, você não precisa digitar nada. Era esse o X da questão. Isso aqui facilita muito a vida, porque a próxima tela, você deve saber melhor do que eu, que você é um profissional da área contábil, a quantidade de campos que você tem que digitar hoje no valor de uma nota fiscal de entrada é bastante grande, né? Então você tem que informar todos esses dados, todos esses valores, algumas outras observações que você quiser. Essa nota fiscal pode ser para industrialização, toda a parte de vencimentos dessa nota, e aí fazer a entrada item a item, né? A entrada item a item, você tem as informações do produto de entrada, quantidades e valores do produto, toda a parte de impostos, outras informações que são necessárias, e se tiver atrelado a um pedido de compra, quais os pedidos de compra que vão ser dado baixa baseado nessa entrada. Então nós temos dois workflows possíveis baseado nessa rotina de entrada. Ou você faz a baixa do pedido de compra, e a baixa do pedido de compra faz a entrada do estoque para você, ou você faz a entrada do estoque sem baixa de pedido, ou podendo baixar o pedido de entrada. O diferencial é essa leitura do arquivo XML, tá? Aqui vai uma pergunta que todo mundo faz, provavelmente você vai fazer também, né? Como é que o sistema sabe que código de produto ele vai entrar em qual local, né? Em qual produto meu, né? Olha, se eu fosse desenvolvedor, eu atrelava esse código lá no produto, quem que é o fornecedor, mas eu não sei como é que vocês atrelaram. Então, assim, vamos supor que vou te dar um exemplo simples, tá? Você compra a caneta Bic. O produto é caneta Bic. E esse código caneta Bic para você internamente é o código 1, ok? Isso. Para o fornecedor A caneta Bic é código Z. Para o fornecedor B, a caneta Bic é código Y. Então, no seu fornecedor, o mesmo produto tem código diferente, ok? Sim. Toda vez que o sistema for fazer uma nota fiscal de entrada, ele checa isso. Qual é o fornecedor que está dando a entrada? E aí ele faz uma correlação do código do fornecedor com o teu código de entrada. Se for a primeira vez que você está fazendo a entrada da caneta Bic, ele vai te parar e te pedir para você informar qual é o código do fornecedor. Na segunda vez, do mesmo fornecedor, ele já adquiriu essa inteligência e ele faz automaticamente. Porque hoje, em função dos vários arquivos gerenciais que você tem que fazer aí, né, o Sintegra, o SPED, enfim, todos esses arquivos, a empresa hoje não pode simplesmente mudar o código do produto, né? Mas ela tem que manter esse código fixo, né? Então, com isso, a gente conseguiu fazer essa entrada ser automática para cada fornecedor, tá? Então, é por aqui que você faz a nota fiscal de entrada do seu produto. Alguma dúvida com relação a isso? Não, era isso mesmo que eu estava... que eu conversei com outras pessoas aí e eles ficaram não entenderam esse processo, né? Porque a importação, se você vai fazer a importação, é só você criar uma tabela vinculada, né? Exato. Eu sou contador, mas eu sou meio xereta em programação também. Tá certo. Então, realmente, a gente fez isso exatamente como você falou, a gente faz a leitura do XML e faz, à medida que você for fazendo a entrada, quer dizer, você não precisa parar e digitar todas as correspondências porque se torna inviável a implantação, né? À medida que você for movimentando, você vai montando essa base de inteligência, tá ok? Tranquilo.
Então tem toda uma parametrização disso. Já que a gente está falando de estoque, então no estoque também eu tenho nota fiscal de entrada, ou seja, em vez de fazer um recebimento, eu posso gerar a minha nota fiscal de entrada e ter somente a emissão da minha nota fiscal de entrada, se eu assim precisar. Tá? Alguns casos você precisa emitir a nota, né, de entrada. A gente tem todo o controle já teve de alguns casos. A gente tem todo o controle de inventário e também tem o lançamento manual de entrada e saída de estoque. Então a gente consegue prever todas as formas possíveis e imagináveis, tá ok? Dentro do controle de estoque. Eu vou voltar agora para o módulo. Então eu te mostrei aqui a administração de vendas, tá? Eu vou lá para o módulo de faturamento. Então, toda vez que eu incluir um pedido, o pedido vai gerar para mim algumas formas de separação de materiais. Então, eu posso trabalhar com pré-separação e liberação de materiais, ou seja, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou reservar o material, ou simplesmente fazer a geração da nota fiscal. Isso depende de como é feito na empresa, tá? Por exemplo, para cada pedido, você pode fazer impressão de um pick list, por exemplo, de uma lista de separação de itens, né? E isso ser emitido num setor de separação, num almoxarifado, mesmo que seja remoto isso, né? Emitir um pick list, e esse pick list o pessoal faz a separação e faz o apontamento aqui para gente, né? Através desse... Alguns chamam de pack list, pick list, enfim. A nomenclatura varia. Aqui essa versão ela está preparada para não trabalhar dessa maneira, para fazer do pedido a geração da nota fiscal automaticamente. Então, como é que funciona a geração da minha nota fiscal? Eu venho aqui, consulto todos os meus pedidos que estão em aberto, vou pegar aqui o 1236, que é o que a gente incluiu agora. Ok? Ele vai me dar uma série de informações sobre restrições desse cliente, ou seja, o usuário aqui, para errar, ele precisa querer muito errar, né? Porque a gente vai sempre alertando, olha, está acontecendo tal coisa, está acontecendo tal coisa. Mas assim, sempre deixando a decisão final para o usuário, opcionalmente. Bom, quando eu forneci o número do pedido, ele já me traz os dados do pedido, né? Já me traz os valores previamente contratados. Eu confirmo os representantes que vão ser comissionados. Só um minutinho, Douglas. Tranquilo. Start Center. Desculpa, entrou gente aqui. Vamos lá. Como eu estou nesse pedido, eu vou pedir para o sistema carregar esses itens e vou dizer, olha, o item que vai ser faturado é esse. Ele me pediu 150. Você quer baixar o item? Quero. Eu vou baixar só 75. Então é mais uma flexibilidade que o sistema te dá, de você fazer entregas parciais. Como eu vou baixar só 75, o sistema mantém outras 75 unidades em aberto e ele vai controlando parcialmente o item. Quando eu der OK aqui, ele atualiza as informações cadastrais lá de pendências e já está gerando para mim a impressão da DANF. Então ele já me traz todas as informações, algumas informações complementares que talvez eu queira colocar, já me traz os endereços de entrega. Se você tiver exportação, você pode fazer por aqui, nota fiscal de exportação, tá? Já trouxe a observação automática que a gente incluiu e já calculou o vencimento baseado na coisa que a gente informou para ele lá. Peço para gerar a nota fiscal, vou lá, acabou. Esse é o trabalho que você tem de gerar uma nota fiscal. Acho que com 2 ou 3 cliques aí a gente emite a nota fiscal. Por quê? Porque houve um trabalho de formatação das tabelas preliminar e houve um trabalho de digitação do pedido de entrada. Com isso se torna muito fácil você fazer a separação de materiais, né? E a separação de materiais dar autorização do faturamento para a gente. Bom, eu gerei a nota fiscal. Isso não significa que essa nota fiscal já foi, essa DANF já foi encaminhada. Aí eu tenho toda a parte do Cefaz. Então eu vou chegar aqui e falar, bom, deixa eu ver o que eu tenho de DANF gerada para enviar para o Cefaz. A gente clica aqui.
Ele vai me dar esse erro aqui porque eu estou sem o certificado digital nessa máquina, tá ok, Douglas? Tranquilo. Mas aqui você vai entender facilmente. Aqui eu peço para o sistema verificar se o site da Cefaz está disponível. Por que isso? Porque se não estiver disponível, o sistema automaticamente entra em contingência. E aí nós temos 2 ou 3 contingências diferentes para ser selecionada. Aqui você cria os filtros das dumps geradas que você quer mandar para a Cefaz. Às vezes você tem um monte de dump gerada, mas por qualquer motivo você não quer mandar agora. Vamos supor que você gerou 50 dump e veio um cliente retirar. Você quer emitir só a dump daquele cliente que veio retirar. Aí você marca a dump que você quer enviar. Aquela que você marcou, ela passa para o lado de baixo aqui. Então ele fica aguardando a aprovação da Secretaria da Fazenda. Aí você clica em enviar notas fiscais, todas as dumps que tiver aqui, o sistema automaticamente se conecta ao site da... Aqui não tem como mostrar isso, é um procedimento interno. Sim. Tá? Não, tranquilo. O sistema automaticamente se conecta ao site da Cefaz, faz a validação do certificado digital, pega aquela chave de 32 dígitos que vai virar um código de barra, traz isso para o sistema, amarra o XML, amarra a certificação digital, atualiza o status, emite em formulário A4 a DANF, manda para o seu cliente no e-mail que tiver cadastrado no e-mail dele, um formato PDF junto com o XML anexado. Isso tudo de forma automática, sem intervenção manual nenhuma. Ok? Uhum. Então, esse é o procedimento de emissão da DANF. Fora isso, nós vamos ter procedimentos alternativos. Eu preciso imprimir a DANF. Basta você entrar aqui, né, selecionar a DANF que você quer, por qualquer motivo, fazer uma impressão manual. Aí eu também estou sem o PDF dela, não vou conseguir fazer essa emissão. O cliente liga que não recebeu o XML, você pode entrar aqui, colocar um texto e mandar automaticamente o reenvio do XML com PDF para ele. Enfim, o reenvio, né? O reenvio. Tá. Uhum. Então, nós procuramos automatizar tanto os procedimentos de entrada, com a leitura do XML de entrada, como os procedimentos de saída da emissão da DANF, inclusive contemplando a parte de contingência. O resto, quer dizer, essa é a espinha dorsal do sistema, tá ok? Que vai fazer todo o tratamento. Uma vez gerado a DANF, ele vai gerar para a gente todo o módulo de cobrança. Então, na cobrança, ele vai gerar os recebimentos para a gente. Então, para cada DANF emitida, ele vai gerar automaticamente as duplicatas, com todas as informações de origem, todas as informações financeiras, todas as informações referentes à comissão, inclusive de cobrança de títulos atrasados, com histórico disso, com um follow-up de títulos atrasados. O diferencial que a gente tem no módulo de cobrança é a geração do borderô de recebimento, do borderô eletrônico. Então você diz, olha, eu quero colocar em cobrança, vou gerar o borderô número 002, vou colocar em cobrança no Banco Santander, em cobrança simples, tudo que tiver no banco, carteira, com data de emissão tal, do cliente tal, com investimento tal, e aí você cria os filtros que você quiser e dá o OK. Aqui eu estou sem nenhum investimento. Tá? Deixa eu ver se eu colocar de hoje até 31/12 de 2011, 2022 que seja. O sistema tem algumas coisas que até alguns clientes já reclamaram. Tá? Quando você trabalha com datas muito elevadas, o sistema te alerta, fala, olha, cuidado, você está trabalhando com um valor muito fora da realidade. Né? Outro dia ficaram bravos com a gente disso. Mas enfim, eu estou sem nenhuma duplicata em aberto nessa base demo aqui, mas eu gero, aqui eu tenho o bordeiro 1 gerado, dá para a gente usar como exemplo. Ele vai colocar todos os títulos que estão dentro desse range de filtro que você colocou e gerar um borderô. Esse borderô número 01, o que eu faço? Eu faço a transferência dele para o banco. Então eu pego o borderô,
Opa. Eu faço a remessa dele para o banco. Tá? Então eu pego o borderô número 1 e gravo esse borderô numa determinada pasta ou diretório. Aí eu entro no software do banco e digo, olha, vou colocar em cobrança esses títulos. Aí você não precisa digitar título a título no software do banco, porque a gente já faz essa integração. Nós temos também o retorno de arquivo do banco. Então você lê o arquivo de retorno do banco com as baixas do dia e o sistema, com base no retorno do banco, ele já faz a baixa dos títulos também automaticamente. A gente tem isso no contas a pagar e no contas a receber. No contas a pagar já integrado ao DDA, onde ele faz as programações de pagamento, faltando você só entrar com a senha de liberação do pagamento no dia do vencimento. Tudo bem até aí, Douglas? Uhum. Bom, deixa eu só te pedir uma coisa, essa questão do boleto ali. Eu configurando aqui as contas e enfim, ele vai gerar dentro do próprio sistema aqui um boleto, por exemplo. Se eu quero fazer através de um pedido gerar um boleto. perfeito, pode ser feito. A gente identifica se você quer gerar através do pedido ou através da nota. Eu posso gerar o boleto através do pedido diretamente, sem a necessidade da emissão da nota fiscal. E eu posso emitir o boleto de duas formas. O boleto ele pode ser registrado através de cobrança registrada no banco, e aí ele vai gerar o arquivo KNAB de envio ao banco, ou ele pode ser sem registro bancário. Se ele for sem o registro bancário, o sistema mesmo já vai fazer a impressão do boleto localmente para você, sem a necessidade de envio ao banco. E aí você anexa o pedido e o boleto e manda acompanhando o material quando você for enviar, correto? Uhum. Uma outra coisa bem legal, assim, quando é cobrança registrada, a gente tem o retorno do banco. Então, o banco te manda o KNAB de retorno. Tudo bem KNAB para você, Douglas? Sim. Você é um fuçador aí de informática também, né? KNAB é aquele arquivinho que você manda, vai e volta para o banco, tá? Uhum. Só que isso serve para cobrança registrada. Se a cobrança não é registrada, o banco não vai te dar arquivo de retorno, né? Certo. Ele vai te dar o extrato bancário. E aí o que a gente fez? A gente vai ter no módulo de caixa, / tesouraria aqui, um negócio que é a leitura do extrato do banco. Então, diariamente, você importa o extrato do banco e o sistema traz todo o movimento que foi feito no banco. O que o sistema vai fazer? Ele vai checar com você o movimento do banco. Então, olha, no Banco Santander, qual é a movimentação que o sistema tem? Aqui ele te traz toda a movimentação bancária. E aqui ele já te mostra o que está compensado e o que não está compensado. Então você já tem a conciliação bancária feita através desse sistema. O interessante é que se houver um crédito na sua conta referente a um boleto que foi pago de cobrança não registrada, através do seu extrato bancário, o sistema efetua a baixa lá no sistema de cobrança automaticamente para você. Com isso, você tem 100% da sua conciliação e o seu caixa batido diariamente. Então, essa é uma parte bem legal do sistema que tem ajudado bastante as pessoas que utilizam o sistema hoje em dia. Fora isso, que é a menina dos olhos mesmo, ele também tem todas as outras opções. Ele tem emissão de cheque, se você quiser quitar uma dívida. Você tem um budget empresarial, onde você pode acompanhar as contas de despesa. Você tem até o acompanhamento do fluxo de caixa. Fluxo de caixa, nós temos diversas modalidades. Eu vou te mostrar a mais corriqueira, a mais simples. O fluxo de caixa ele vai te dar uma previsão de hoje até, sei lá, 31/12/2011, do que eu tenho a receber. Então ele apura o meu saldo bancário nesse momento e eu tenho aí a minha previsão financeira. Esse primeiro layout é aquele formato mais clássico que a gente aprende em banco de escola, né? Daquele de caixa com resultado diário, onde cada coluna é um dia e ele te dá o atrasado, né? O que você tem aí total de atrasado, depois te dá a receita, depois te dá a despesa e o resultado líquido dia a dia, né? E aí ele vai te mostrando no tempo, né?
como é que vai ficar diariamente o teu fluxo de caixa dentro do período que você solicitou. Então, nessa toada, nós vamos terminar dia 31/12 com menos 109 mil no caixa. Ok? Certo. Aqui eu estou sem muita movimentação. Bom, essa é uma das modalidades. Tem cliente que não gosta, ele prefere um outro tipo de layout. Então eu tenho um outro tipo de layout mais resumido, mais sintético. Opa, esse aqui é o mesmo. Vou pedir aqui o detalhado. Então esse aqui só mostra os dias que tem um movimento. É a mesma informação, só que em vez de coluna ele está disposta em linha. Né? Aqui eu vou aproveitar também para te mostrar um recurso bem legal do sistema, tá, Douglas? A ferramenta é Microsoft. Então assim, você fala, putz, Arildo, eu queria, sei lá, somar a data aqui. Por mais absurdo que possa parecer, sei lá, te deu uma loucura na cabeça aí, você quer somar a data e dividir para chegar num prazo médio. E o sistema não faz isso. Então o que você faz aqui? Você clica nesse botãozinho aqui e você pode exportar qualquer dos 2.000 reportes que já vão junto no sistema, exportar ele em diversos formatos. Para Crystal, para Excel, para Word, para CSV, enfim. A gente tem para o DBC, até para criar um outro banco de dados, mas a menina dos olhos é você criar o mesmo relatório, do jeito que você está vendo aqui, dentro de uma planilha de Excel, que é uma ferramenta sensacional, se bem usada, né? Principalmente na mão de quem é da área contábil e fiscal. Né? Então, com isso, a gente tem aquele mesmo relatório no padrão Excel. E aí você pode fazer o que você quiser com a ferramenta. É diferente de você ficar digitando planilha no Excel. Aqui a gente faz o contrário. A gente lê o arquivo e gera o Excel para você, e aí você pode, sei lá, se te deu na louca, fazer uma autossoma do campo data, né? Por exemplo. Tá? É uma loucura, mas só para você visualizar o exemplo que eu queria te passar. Bom, saindo do módulo de fluxo de caixa, o que mais que eu poderia te mostrar? Dentro dos outros módulos, tá? Esses módulos que eu te mostrei é o que eu entendo que seriam os necessários para você. Adicionalmente, nós vamos ter um módulo de assistência técnica. Então, se você abre ordens de serviço de conserto de equipamentos, você tem isso, Douglas? Não faço isso. Nós temos um módulo de controle de frota. O que é um controle de frota? Se você tem aí 4, 5 carros de entrega, até 10 carros de entrega, que você quer gerenciar consumo, desgaste, documentação, gastos com frota, então você pode gerenciar isso. Nós temos um módulo de compras que eu passei rapidamente, onde você pode gerenciar toda a tua parte de cotação, pedido de compra, necessidade de compra. Um módulo de CRM, que é para gerenciar follow-up de propostas colocadas no cliente. Um módulo de consignação, se você deixa material consignado para uma revenda sua, por exemplo. 100% do sistema, Douglas, ele é integrado à contabilidade. Então, se você tem ideia de passar para o lucro real e vai fazer a contabilidade interna, nós geramos 100% dos lançamentos contábeis dos sistemas automaticamente. Se você tem um valor fixo que você recebe mensalmente de um cliente ou qualquer coisa que valha, nós temos um módulo gerenciador de contratos. Então, vamos supor que você não faça contrato mensal com o seu cliente, mas você tem um aluguel que você recebe. Então, você pode gerenciar, através do módulo de contrato, um aluguel que você tenha. O módulo de estoque, que eu passei rapidamente, o faturamento. Se você tem departamento pessoal, nós temos um módulo de folha de pagamento, um módulo de faturamento de serviço, um módulo de industrialização. O que é isso? É se você, por qualquer motivo, recebe ou envia material para industrialização. Então, isso é material de terceiros, ou em seu poder, ou em poder de terceiros. Um módulo de integração contábil, que é um parametrizador, onde você vai identificar cada um desses módulos, como é que ele vai conversar com a contabilidade. Um módulo de logística de embarque, se você tem armazéns para retirada de mercadoria em armazém. Um módulo de mensagens internas, que é um tipo de workflow, que você pode configurar o sistema para ser avisado em determinados momentos. Um módulo somente de nota fiscal eletrônica, que é uma pequena parte daquilo que está dentro do faturamento. Isso aqui a gente vendeu bastante o ano passado, em abril, de empresas que estavam desesperadas procurando o sistema para emissão de nota fiscal.
Um módulo de obrigações e integrações fiscais. Como você é um profissional da área contábil, eu vou entrar aqui rapidamente para mostrar tudo que o sistema é capaz de gerar. Então, IN86, MANAD, SPED, SPED contábil, SPED fiscal, SPED PIS/COFINS, já está tudo pré-programado no sistema. Homologado. Oi? Homologado? Tudo homologado, tudo já. Certo. Que a gente já gera o arquivo e você valida o arquivo através do software da própria Cefaz. Uhum. Então você não tem trabalho de criação do arquivo, tá? E faz a homologação. Redif 10, CAT62, Sintegra, tudo pronto, tudo prontinho para ser utilizado. E isso sai automaticamente das notas fiscais de entrada e das notas fiscais de saída, né? E alguma coisa do departamento pessoal, né? Algumas informações saem do módulo de folha de pagamento. Então, assim, para você chegar no nível de ter todas as obrigações fiscais, você precisa cumprir alguns pré-requisitos aqui anteriormente, ok? Nós temos aqui um módulo de projetos, que é uma visão financeira separada, como se fosse um centro de custo ilimitado do módulo financeiro. O contas a pagar. Módulo de produção que a gente falou que eu ia te mostrar. Tá? O módulo de produção ele é baseado num negócio chamado explosão. Né? Então, olha, se eu fabrico computador, eu tenho que dizer para o sistema como é que eu fabrico o computador, como é que eu monto o computador. Isso é que vai me gerar as ordens de serviço de montagem como você pretende. Vamos esquecer por um minuto que a gente trabalha com informática. Vamos pensar que nós somos a Lotus, que nós fabricamos, a partir de hoje, veículos de Fórmula 1. Tudo bem, Douglas? Certo. Me ajuda a fazer esse exercício? Vamos Então lá. eu fabrico aqui, na verdade, o veículo Formula Racer modelo 8193. E eu vou trabalhar as quantidades da explosão à base de 1. Ou seja, os componentes que eu vou informar é para fabricar quantos Formula Racer? Para fabricar um Formula Racer. Um só. Aí eu vou dizer para o sistema o seguinte, olha, para fabricar o meu Formula Racer, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Então eu tenho que montar a base do chassi, colocando a peça quadrada laranja encaixada no centro do chassi. Perfeito? Então aqui eu comecei a montar a minha sequência de operações. Só que para eu executar essa primeira sequência, o que eu tenho que fazer? A minha primeira sequência é uma mão de obra, pode ser uma máquina ou uma mão de obra, que vai passar no centro de custo tal, vai usar a mão de obra 2.1, que é a mão de obra de montagem. Essa mão de obra, ela já fica cadastrada aqui, né? E eu já sei quais são os custos hora dessa mão de obra, né? Então, operação de montagem do FR 8193. Aí eu tenho toda a parte do CRP, que é a parte de total de mão de obra disponível que eu tenho, vezes o custo hora dessa mão de obra, tá ok? Voltando aqui, essa mão de obra, que é um tipo de mão de obra que eu tenho, né? Eu tenho a descrição da operação, que é o que vai sair na minha ordem de montagem, e eu tenho que dizer ao sistema também que para fazer isso daqui, eu tenho que utilizar a matéria-prima 002, que é o chassi, a razão de 1, e a matéria-prima 003, que é a base do chassi, a razão de 1. Tudo bem até aí, Douglas? Tudo bem. Se eu quiser consultar o meu chassi, aí a gente vai entrando no nível da explosão, né? Por isso que se chama explosão. Ah, tá. Uhum. A minha base do chassi, ela é o código, número MP003, eu preciso usar um 1. Eu posso prever perda, no caso de você, dificilmente. Aqui todos os dados, qual é o preço unitário dessa matéria-prima, onde vai ser requisitado. Ele pode ser um item pesado, ele pode ser um item que faz base a uma forma, e eventualmente na montagem disso eu posso ter até itens substituto. Se eu não tiver da marca Gillette, pode ser da marca Barbante. Então são opções que o sistema me dá na linha de montagem. E aí eu vou dando a sequência de montagem para cada um dos itens, até eu conseguir montar isso daqui. Que é a minha linha de montagem, a minha árvore de produto, com todas as operações que eu tenho. Com base nisso, eu consigo, por exemplo,
saber uma planilha de custo baseada na minha planilha de produtos, ou seja, o meu custo standard do meu Fórmula 1, para fabricar quanto me custaria isso? Né? Baseado nas minhas CNTP, né? Nas minhas condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, se tudo correr bem, para fabricar Fórmula 1 vai me custar R$ 1.461,834. Por quê? Por causa todos esses parâmetros que eu coloquei e por causa, principalmente, dessa composição que eu montei aqui embaixo, que são todas as minhas operações com as minhas quantidades de hora devidamente valorizadas. Aqui eu tenho os dois mundos, né? A planilha de produto, que é o meu mundo ideal, né? E a planilha da ordem de serviço, que é o meu mundo real. Ou seja, eu tenho previsto, que é o custo standard, e tenho real pelos apontamentos da minha ordem de serviço, de montagem que eu fiz. Então eu tenho as duas formas, ok? Baseado nas minhas vendas, eu posso trabalhar por encomenda, que eu acredito que seja mais o caso de vocês, né? Ou por plano mestre de produção. Aí, se você for uma indústria que vai fabricar computador, aí a gente entra no aspecto do plano mestre de produção. Se você fabrica por encomenda ou através de pedido, que eu acredito que seja o caso, a gente vai fazer uma geração automática de OS. Então ele vai gerar um OS para cada pedido que a gente tenha. Aí eu mando ele verificar, ele vai falar, olha, tudo isso aqui você tem para gerar, mas olha, cuidado, esse produto aqui está sem explosão, tudo isso aqui está sem explosão, e esses caras aqui a gente pode gerar a explosão para ele. Quando eu mandar processar isso aqui tudo, ok? Eu posso marcar o que eu quero gerar. Deixa eu desmarcar tudo isso aqui. Vou deixar só essas 500 unidades aqui e mando ele processar para a gente. O sistema gerou uma ordem de serviço e, ao mesmo tempo, ele já vai fazer toda a parte do MRP e do CRP. Ou seja, a minha capacidade de materiais para produzir essa ordem de serviço, e vai startar compras, e a minha capacidade de mão de obra para produzir isso tudo. Então aqui ele vai colocar uma observação e quais os itens que estão gerados. Então com isso eu tenho uma ordem de serviço de 500 unidades que eu abri, ela foi gerada, mas ela ainda não está em produção. Ela é uma ordem de serviço. Uma ordem de serviço, ela pode startar para a gente, e aqui é um conceito bem interessante, diversas ordens de fabricação. Tudo bem para você esses conceitos, Douglas? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, uma ordem de serviço, ela pode startar para a gente uma ou várias ordens de fabricação. Vou te dar um exemplo. Você fabrica computador desktop e você tem que fabricar um conjunto e um subconjunto. O conjunto é a CPU e o subconjunto é o monitor de vídeo. Você fabrica as duas. Então, uma ordem de serviço de fabricação de um computador desktop pode dar origem para a gente a duas ordens de fabricação, sendo uma da CPU e a outra do monitor de vídeo. Então você acompanha essa produção separadamente, mas com o único custo de uma única ordem de serviço, ok? Bom, com isso nós vamos fazer uma análise da disponibilidade de materiais baseado na ordem de produção que a gente abriu, né? Eu vou pegar aqui da 29 a 29 e processar. Então ele já fez a verificação da disponibilidade de materiais para a gente. Ele já vai fazer para a gente toda a requisição necessária no módulo de compras. Então, olha, para você produzir isso daí, certamente, se houver necessidade, ele já fez toda a requisição de compra para a gente. Né? Então, eu vou pegar aqui, para fabricar o nosso PA001, até o nosso PA001, ele vai gerar para a gente todas as requisições automaticamente. E aí a gente vai ver aqui quais são as requisições que ele gerou. Então ele já gerou a requisição para a gente com a data da requisição com o dia de hoje, 20/11. Quem foi o solicitante? Olha, então o solicitante foi a ordem de serviço número 24, através do item 1, foi gerado pela OS tal.
Quais são os itens que eu tenho que comprar? Olha, então eu preciso comprar a base do chassi, eu preciso comprar a mini saia dianteira e eu preciso comprar a ponteira de escapamento, nessas quantidades. Se eu não comprar isso, eu não consigo fazer a montagem daquela ordem de serviço. Daqui para frente ele vai seguir o workflow de compras. Qual que é o workflow de compras? Ele já gerou a requisição, aí eu vou gerar a cotação, vou gerar o pedido, e o pedido vai gerar o financeiro e a entrada do estoque para mim. Essa parte a gente já viu alguns momentos atrás, ok? Ainda na parte de PCP, nós vamos ter toda a parte de requisições de estoque, apontamento de horas. Eu tenho diversas modalidades de apontamento de hora. Então, se eu comecei a trabalhar na OS 24, eu estou abrindo a OS número 1. Estou fazendo a primeira operação. É montar o FE001. Eu faço o apontamento. Eu digo qual foi a hora que ele iniciou o trabalho, qual foi a hora que ele terminou esse trabalho, e aí eu vou ter no meu estudo de horas, né? Eu faço a abertura da UF, aí eu coloco aqui que eu iniciei o trabalho na operação número 1. Ele tem alguns alertas aí, tá, pessoal? E aí eu digo, olha, quem é o funcionário que está trabalhando? E aqui eu tenho uma amarração por tipo de técnico. Então, a operação de montagem do FR001, eu tenho que ter um funcionário cadastrado nesse tipo de serviço. Então, quem que eu tenho como funcionário? Eu tenho a Gisele Binchen. Então, a Gisele Binchen está prestando esse serviço para mim. Uma coisa aqui, Douglas, todo mundo pergunta se a Gisele Binchen vai junto. Não vai, tá? A gente só coloca como exemplo. O tipo de hora, se é produtivo ou improdutivo, se é tempo morto, se o cara foi no banheiro e o horário de início e horário de fim. Olha, eu comecei a trabalhar nessa OS às 9 da manhã e parei de trabalhar nela às 12 horas. Então, com isso, o sistema já tem um apontamento. Aqui ele está fazendo um cheque, está me dizendo que a Gisele Binchen não trabalha nesse setor, tá? Mas aí eu vou fazendo todo o apontamento das horas, que é isso que vai me gerar um mundo real, né? Ou seja, o meu custo standard versus o que eu utilizei efetivamente de materiais e o que eu usei efetivamente de mão de obra. Tudo bem até aí, Douglas? Tranquilo. Mais alguma coisa que você queira ver que eu possa te mostrar? Só volta no menu ali dos módulos. Pode. Tem a parte contábil é integrada, né? Totalmente. A parte contábil, a gente tem uma coisa bem legal que é chamada integrador contábil. Assim, só para a gente finalizar, eu vou mudar de base de dados, vou pegar uma outra base de dados que já tem isso pronto para facilitar a minha. Deixa eu só trocar aqui a base de dados. Essa é uma base de dados de um outro cliente, tá? Que trabalha com contabilidade integrada. Só para te mostrar qual é o conceito da contabilidade integrada. Você que é um profissional da área contábil vai gostar bastante. Esse módulo integrador contábil é basicamente o seguinte: como é que nós vamos ensinar o meu sistema, que é completamente burro, a fazer contabilidade, né? Então nós temos aqui toda a parte de movimentação e cadastro. Aqui eu faço uma correlação, por exemplo, contas de banco. A minha conta do financeiro, o meu banco Bradesco lá no financeiro, a que conta contábil ele vai pertencer aqui? Então a conta 111, blá, 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 blá. Com isso eu consigo criar uma correlação entre a contabilidade e os demais sistemas e não obrigo as pessoas que estão operando nos demais sistemas a saber plano de contas e a entender de contabilidade. Então tem uma série de correlações que são feitas aqui. Por exemplo, o código de vendedor Rogério Almeida, a que conta contábil ele pertence?
as contas de clientes. Então, eu vou sempre criando uma correlação. Cada cliente, qual é a sua conta contábil? Né? Ok? Depois de mapeado essas correlações, eu vou vir aqui e vou mapear o meu faturamento. Então, olha, o que eu quero que o meu sistema faça toda vez que eu emitir uma nota fiscal? Opa, só um minutinho. Tá, aqui embaixo. Por exemplo, nas notas de faturamento. Então, o que acontece? Quando tiver um pedido de venda, né? Quando eu faturar um pedido de venda, eu quero contabilizar, aí eu clico aqui, digo para ele se contabiliza ou não contabiliza. E assim vai, nota fiscal de entrada. Quando eu tiver uma nota fiscal de entrada, a entrada contabiliza ou não contabiliza? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, se contabiliza, aí vem. O primeiro tipo, valor total da nota fiscal. O que eu quero fazer? Para qual empresa essa regra vale? Para uma empresa ou para todas as empresas? Que tipo de lançamento que o sistema vai fazer automaticamente? Uma partida dobrada? Qual é o valor base do lançamento? Então eu vou tomar como base do lançamento o valor total da nota fiscal com retenções, usar 100% desse valor como base, vou debitar a conta contábil tal, usar o histórico padrão tal e creditar a conta tal e usar o histórico padrão tal. Para cada tipo de lançamento da nota fiscal, eu vou, por exemplo, na emissão da nota fiscal, o valor do IPI, o que eu faço? Eu debito tal, acredito tal. Aqui vai embora. O valor do ICMS e assim por diante. O PIS, COFINS, fornecedores. Qual é a conta contábil de débito do PIS, COFINS e qual é o histórico que tem que ser utilizado e qual é a conta a crédito. Dessa maneira, e principalmente, qual é a base de cálculo que eu vou utilizar. Então, eu vou pegar o valor total das notas, vou calcular 7,6%, com cálculo sobre o total da nota e vou gerar esse lançamento. Com isso, eu ensino o meu sistema a como fazer a minha contabilidade. Por isso que cada empresa pode ter a sua integração de uma única forma. Aí o que eu faço? Bom, isso para todos os tipos de lançamento, tá? Então, assim por diante. Recebimento de cobrança, o que eu tenho que fazer? Então, eu clico aqui em duplicatas, ó. Quais são os tipos de lançamento que eu tenho? Na inclusão, no recebimento, e aí vai e assim por diante. Uma vez que eu tenha feito toda essa parametrização, eu tenho assim, bom, eu vou gerar o lote do dia 1/10 de 2011 até o dia 30/10 de 2011. O que o sistema vai fazer para mim? Ele vai pegar todas as notas fiscais, eu vou fazer a verificação, e ele vai gerar um lote de lançamento das notas fiscais para mim. E ele gera esse lote automaticamente dentro desse módulo que é um módulo de contabilidade. Dentro do módulo de contabilidade, nós vamos ter toda a parte de lançamentos, né, de movimentação no diário. Então, ao invés de você ter que lançar esses códigos manualmente, isso já vem automaticamente daquela integração que a gente fez. E aqui a velha e boa com contabilidade clássica, né? Com balanço, balancete, diário e razão. O diferencial é que tudo isso vai estar integrado automaticamente ao sistema através do negócio chamado integrador contábil, que é o parametrizador que vai dar as regras de integração entre o sistema. Tudo bem até aí, Douglas? Mais alguma coisa? É isso mesmo. Beleza. Então... na verdade, dúvidas surgem no momento que você começa a usar a ferramenta, né? Verdade. Só um perfil do que ele é capaz. A ferramenta, como você pode ver, ela é bastante completa, né? Bem desenvolvida, não? Tranquilo. Bem completa. E você pode começar com menos funções e ir evoluindo, né? À medida que você for implantando. Pois não. Você comentou com relação ao banco de dados, ele é MySQL? Não, Microsoft SQL Server. O SQL Server. Todas as ferramentas nossas são Microsoft, tá? Tá. E a linguagem?
Visual Studio. Ah, tá, Visual. Visual Studio. Visual Studio é um pacote da Microsoft para desenvolvedores. Dentro desse Visual Studio vem algumas ferramentas de desenvolvimento, dentre elas o C Sharp, o Visual Basic .NET, o Visual Basic 5 e 6 e o Crystal Report, cujos relatórios são feitos. Uhum. Na questão de relatório, existe a possibilidade de alteração, de criação de novos relatórios? Eu consigo manipular isso desde que eu tenha Consegue. Consegue. Todos os nossos relatórios, o sistema todo vai com um book, como eu te falei, de aproximadamente 2.000 relatórios já prontos. Certo. Entre todas as variações. Esses relatórios, Douglas, eles não estão dentro do sistema compilados. Eles são arquivos do Crystal Report numa pasta à parte. Uhum. Então você consegue, com a ferramenta Crystal, editar qualquer um desses relatórios e modificar eles, ou até criar novos relatórios a partir do zero. Uhum. Através de consulta na tabela. Isso. Você tem que editar esses relatórios e, partindo de um relatório já pronto, fica mais fácil, porque os selects já estão todos feitos dentro do banco. Sim. E a gente também dá apoio para você, se você precisar criar reportes através disso. Fala, putz, Arildo, eu queria pegar o valor líquido da nota fiscal antes do imposto, acrescentar o valor do frete e dividir por 2. Onde é que estão esses campos? Aí a gente te dá a orientação do mapeamento do banco de dados, que campos você deve pegar onde, e você mesmo pode criar os seus selects. Se você quiser, a gente tem pessoal técnico que pode criar os selects para você, te manda o select do banco de dados e você cria só o layout do relatório. O select a gente faz para ti. Que é a parte mais difícil, né, da coisa, né? Mais difícil não, mais chata, né? É mais chato, porque fazer o select é fácil, né? Você dá o select. O duro é você validar esse select para ver se ele está refletindo a realidade daquilo que você está buscando, né? E em cima do select, às vezes você tem selects longos, bastante compridos, né, dentro do banco de dados, e validar ele às vezes é mais difícil do que fazer o próprio relatório.